Olá maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já puderam ver pelo título do canal que mudou, também o arroba do Instagram também mudou. Eu mudei porquê? Porque Andreia Pinho, toda a gente já sabe que eu sou Andreia Pinho, não é? E quem não sabe basta abrir os meus vídeos e ao longo dos vídeos vou indo sempre dizendo o meu nome, por isso toda a gente já me conhece. E então, Tuga em Paris porquê? Porque primeiro sou portuguesa, não é? Abreviação de portuguesa, Tuga. Em Paris porque estou na região de Paris, na França, mas para não ser França, acho que Paris fica um bocadinho mais glamouroso. Então, foi por isso que mudei. Então, agora, o meu arroba, já em questão do Instagram, já não é arroba Andreia Pinho 95, mas sim arroba Tuga em Paris. E aqui o canal também é. Mas eu agora em vários vídeos vou estar sempre a dizer esta parte inicial, que é para também as pessoas ficarem na cabeça que mudou e porque é que mudou, porque pode haver pessoas que não me acompanham em todos os vídeos, que não acho muito bem, não é? Porque um subscritor meu, um assíduo subscritor, tem que me acompanhar sempre. E pronto, é também para vocês saberem o porquê. Eu aos poucos e poucos estou a atualizar todas as minhas redes sociais. Hoje eu trago-vos um vídeo sobre quê? Sobre aquilo que eu sempre queria saber antes de vir para cá, porque antes de nós emigrarmos, fazemos uma pesquisa sobre aquilo quanto se ganha, qual é as despesas mínimas, o que é que se tem que pagar obrigatoriamente. Claro que depois pessoas para pessoas variam, mas no geral aquilo que uma pessoa precisa pagar todos os meses em questão de despesas com o salário mínimo aqui na França. Pois bem, o salário mínimo daqui na França varia. Porquê? Dependendo da zona que nós estejamos. Porquê? Porque a zona mais de Paris, como é mais cara, o salário mínimo sobe um bocadinho. Quem está mais para outras zonas da França que não sejam tão turísticas e assim, o salário mínimo já desce mais. Depois também há a salientar que as profissões variam. E outra situação é que varia também a maneira que nós trabalhamos. Porquê? Há a maneira que nós trabalhamos à hora e há outra maneira que é por dia. Por exemplo, como eu já referi em alguns vídeos meus, eu sou a femme ménage aqui na França, sou uma empregada de limpeza, pronto. O meu trabalho é, eu de manhã faço limpeza de escritórios, de manhã cedinha, por isso que vocês acompanharam aí um vlog meu e eu saí de casa às 5h30 da manhã, porque eu começo às 6 e para me dar tempo para chegar lá ao trabalho e tudo mais. E aí eu trabalho à hora. E também depois ao longo do dia eu tenho as minhas patroas, casa em casa também à hora. O Francisco, e ele, quem não sabe, é uma espécie, como posso-vos explicar, é tipo carpinteiro, mas não é carpinteiro de fazer móveis, é reparar portas, ir meter os punhês, que é as maçanetas das portas, reparar janelas. É uma mistura de carpinteiro, olha, eu nem sei explicar bem, mas é esse trabalho dele. E ele já ganha o dia, já é diferente. Depois também, dependendo se fazemos horas extra, o salário aumenta. Claro, é como fosse em Portugal. Então, o salário mínimo aqui da França é 1520 e pouco. E também há outra variante, que é, pode haver o SMIC, que é aquele salário que nós começamos de baixo, e aos poucos e poucos vamos indo aumentando até o salário mínimo e depois aumentamos para além do salário mínimo. Pronto, o SMIC, que é conhecido aqui como SMIC, é 1200 e pouco e troca o passo. Também varia da zona que a pessoa esteja a começar o trabalho, a zona que habita, isso varia um bocadinho. Então, há o SMIC, que é o salário mínimo abaixo do salário mínimo, que é 1200 e pouquinho, e depois o salário mínimo, que é o salário como fosse em Portugal, mas aqui é 1500 e uns cêntimos, 1520 e poucos e uns cêntimos. Depois também varia. E depois já há, claro, que há profissões que, ou então se fazemos horas a mais, que aumenta para além do salário mínimo. Vocês agora já sabem qual é as variantes em questão de salários, o SMIC e o salário mínimo, aqui na França, os dois pesos. E depois também já sabem que o salário varia da zona que estejamos, da profissão que fazemos,
como ganhamos hora ao dia, ou também varia se fazemos horas extras ou não. Esta parte é como fosse em Portugal. Acho que em todos os países é assim, varia um bocadinho. Agora, eu vou dizer, eu fiz uma listinha das algumas despesas que pronto, também depois varia das pessoas se têm mais despesas ou não. As despesas mínimas dos mínimos que uma pessoa tem aqui. Quando uma pessoa vem para cá, precisa de um alojamento, certo? Precisamos de um estúdio, um apartamento, com alguns quartos ou com um quarto, o que seja. Há dados que eu vou dizer aqui que são meus, o que eu pago. Claro que há pessoas que pagam mais ou pagam menos. Por exemplo, o meu aluguer é 790 euros por mês, mas aqui já está incluindo a água. A luz é a parte, mas a água já está inclusa. Há situações que, em questão de aluguer, a pessoa paga o aluguer, mas depois ainda tem que pagar a água e depois ainda tem que pagar a luz. Ou então há outras situações, outras pessoas que arranjam e a pessoa já faz o aluguer com a água e a luz tudo junto. Mas a minha situação não é assim. A minha situação é o aluguer da casa, que eu já também tenho aqui um vídeo no canal, vai ficar aí linkado. É a questão dos metros que eu tenho, não é? Com a água. E é 790. Depois nós precisamos ter um seguro de casa. Por exemplo, para incêndio, para roubo, essas coisas assim, como fosse em Portugal. Precisamos ter. Eu pago cerca de também dependendo dos meses, tem 5 semanas ou 4 semanas, eu pago mais ou menos 20 euros, não passa mais de 20 euros. Às vezes é 15 euros e pouquinho, às vezes, por exemplo, se tenho que pagar alguma taxa porque naquele mês o seguro, como vocês sabem, os seguros tanto aumentam como diminuem, porque a taxa está sempre a aumentar e a diminuir. Dependendo, ou eu pago 15 euros e pouquinho, ou 17 e pouquinho, mas não passa mais de 20 euros. Depois temos que ter o quê? Em questão da box para a internet e para o telefone. Eu tenho a box, o telefone e pago com a Netflix, que já está inclusa, pago cerca de 48 euros. E isso é a Netflix, não tenho canais portugueses, mas tenho todos os canais franceses que eu não vejo praticamente nada e com o telefone com chamadas para Portugal. Pronto, isso eu tenho e pago 48 euros. Há pessoas que têm o pack português, por exemplo, a minha irmã tem o pack português que é cerca de 7 euros e qualquer coisinha, ou 8 euros, se não tenho engano é mais ou menos esse preço. Eu antigamente também tinha o pack português, mas como eu saio de manhã, venho à noite e ao fim de semana é raro ver televisão, mesmo só uso a televisão para as refeições, como eu tenho a Netflix, para mim não é muito rentável ter o pack português. Porquê? Porque como é raro eu ver televisão e o pack português que eu tinha, eu pouco usava, ou praticamente nada. E então eu desativei essa parte, mas quem quiser também pode ter o pack português. Ou seja, mais uma despesa. Quem tiver os telemóveis, eu comprei os meus na Boix, tanto o Francisco como o meu foi feito a compra na loja na Boix. Quem quiser conhecer esse telefone, vá ao canal do Crytek, também do Crytek, vou deixar aqui linkado o canal dele, depois vocês podem ir lá ver. E os seguros para os dois telemóveis é 14,99 cada um, ou seja, arredondando as contas aqui, é 30 euros em seguros para o telemóvel. Só o pack por mês do Francisco é 41 euros. O meu é um bocadinho mais caro porque na altura eu não consegui apanhar a promoção e então a mim ficou um bocadinho mais caro. Mas o meu telemóvel todos os meses é cerca de 53 euros, depende. Depois também temos que levar em consideração que quem tiver uma conta jovem aqui na França e o banco for semi-privado, que é o nosso caso, paga uma taxa por isso. Então nós todos os meses pagávamos cerca de 6 euros, 7 euros por ser a conta jeune, que é a conta jovem, pronto. E depois temos aqui a salientação de que a eletricidade. Nós pagamos todos os meses 75 euros de eletricidade, pronto. Agora vai aparecer aí os valores, está a aparecer à medida que eu vou indo falando, e ao total, depois vou fazer aí o total, vocês já estão aí a ver o total, pronto. Mas lembrando que
Quem comprar carro, imaginem, vocês vêm para cá, depois, passado um tempo, têm que comprar um carro. Quem comprar um carro, e se for a crédito, tem que ter essa despesa a mais. Mas tem que pagar o seguro do carro. Tem que pensar mais essa parcela, ou mais essas duas parcelas. Tem que pensar que o carro precisa de combustível. Então, mais essa parcela. Já vamos em mais 3 parcelas. Depois têm que pensar que todos os anos vocês têm que pagar os impostos. Lógico. Eu, por exemplo, pago todos os meses os meus impostos. É como fosse aí em Portugal. O Francisco já é diferente, que já vai diretamente ao salário, mas a mim não era assim, agora já é, mas antes não era. E então eu todos os meses tenho que pagar mais uma percentagem de impostos. Pronto. Ou seja, mais outra parcela para pagar. E também salientando que todos os anos, por volta de setembro, outubro, venha uma cartinha para casa, ou então no nosso espaço dos impostos, a taxa de habitação. Porquê? Porque nós estamos numa casa, mas temos que pagar taxas por estar a morar na casa. E então, para além do aluguer, que eu acho um bocadinho injusto, mas pronto, as leis são assim e nós não podemos infringir a lei. Mas pronto, por exemplo, este ano que passou, eu paguei em taxa de habitação desta casa cerca de 160 ou 170 euros só de taxa de habitação. Pois também depende, porque isso depois também varia muito da zona que vocês estejam. Imagina, eu não estou em Paris, mas a zona que eu estou é uma zona que teve história anteriormente, não é? E tem aqui um pequeno castelo, então, mais uma vez, isso para eles é bom, mas para nós não é. Mas pronto, para vocês terem aqui uma ideia em questão de parcelas a pagar e tudo mais. E depois, quem não tenha, imaginemos carro, nem quer comprar carro, ou que seja, tem o passe. O passe todos os meses, eu não tenho a certeza, mas eu vou deixar aqui a passar também o valor certinho que eu vou pesquisar, mas a última vez que eu ainda me lembro de saber quanto é que era o passe, era 75,20€. Não sei se já aumentou, se diminuiu, mas diminuir eles nunca diminuem. É lógico. Assim de repente. E só mais uma coisinha. E se vocês tiverem seguro-vida como eu e o Francisco, tem mais uma parcela. É assim, é relevante o seguro de vida por todos os meses? É assim, não. Mas uma pessoa não sabe o dia da manhã. Por isso é que nós temos o seguro de vida, não é? Muito basicamente, está a passar os valores que eu falei. Tudo que está no ecrã é aquilo que... as despesas mínimas que eu sei que toda a gente tem que pagar quando chega cá, não é? Quando está aqui a viver e tudo mais. É lógico que, por exemplo, há aluguéis mais baratos, mas também depende da zona que estejam a morar, percebem? É um bocadinho contraditório, porque, por exemplo, muita gente diz assim, 790 é muito caro, há casas mais baratas. Dependendo da localidade, dependendo de como é a casa, se já é antiga, se é renovada, e também dependendo se estão perto de Paris ou longe. Porque, por exemplo, um estúdio em questão, não é uma casa, mas um estúdio em Paris Centro, vocês não têm a mínima noção em questão de valor. Vai para lá de 1000 e tal euros, é quase um SMIC ou um salário mínimo. Por isso, é assim, compensa estar aqui? É assim, uma pessoa, eu sou sincera, nós vamos fazer, vocês têm aí ao ladinho as contas todas, como eu relatei aqui, e a totalidade. Se compensa só uma pessoa, se ganhar só o salário mínimo, na minha ideia, não compensa. Agora, se for, por exemplo, um salário, imagine um casal. Imaginemos que um casal consegue, os dois, cada um tira 1520 e um pouquinho, e o outro a mesma coisa. Aí já dá, por exemplo, para um salário pagar as despesas todas e o outro salário ou investir, guardar, o que seja, juntar dinheiro, aí sim, aí já dá. Em questão de casal, sim. Agora, em questão de uma pessoa sozinha, ou das duas uma, ou conseguem um salário que vos dê muito dinheiro, que para quando chegam aqui também depende da profissão que vocês vão exercendo, é complicado, mas
à partida, claro que eles não vão vos dar logo assim uma catrafada de dinheiro, porque não é? É preciso conquistar o local, é preciso conquistar tudo, e também outra razão é que, dependendo a vossa área em Portugal, nem sempre eles aceitam cá, por causa da língua, por causa também um bocadinho de incertezas que eles possam ter. É por isso que muita gente começa de pouquinho e depois vai aumentando. Isso é normal em todo lado. Por isso, as minhas despesas em questão de vos explicar são estas. Mais uma vez, eu estou aqui a dizer, está aqui ao ladinho a passar cada despesa que eu falei, a totalidade, e dizer a minha sinceridade que se alguém está a pensar em para aqui em questão de emigrar para orientar a vida sozinho, acho que não é o melhor. Agora, se alguém quiser vir em casal, acho que é mais fácil. Em questão do vídeo foi este, e espero que vocês tenham gostado. O conteúdo, isto foi mais para vos explicar se compensa estar na França com ao menos o salário mínimo e as despesas que temos que pagar. Por isso, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em deixarem nos comentários ou passarem lá no Instagram @tudoemparis. Vai estar sempre a passar o meu Instagram aqui também de ladinho para vocês perceberem. E não se esqueçam que lá no Instagram está a decorrer um passatempo, que é mais um sorteio, porque nós temos chegado aos 100 subscritores. Está lá a passar um sorteio. Está lá na fotinha as regrinhas, muita gente não está a fazer as regrinhas, e depois quando eu for fazer o sorteio, se calhar a pessoa não vai ganhar ou não vai ter a chance de ganhar porque não fez os passinhos todos em condições. Por isso, espero que vocês passem por lá para participar no sorteio, para ganhar. Aquele relógio é igual ao meu, eu tenho um igualzinho àquilo que vocês estão lá a ver. Isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito sinceramente, espero que tenha ajudado alguém se quer vir para cá ou se está com ideias para vir para cá. E depois também salientando que, por exemplo, quem tem filhos, uma coisinha que agora lembrei-me, é que quem tem filhos tem que pensar em outra maneira. Mas eu acho que com estas despesas e com o salário mínimo, vocês já perceberam em questão de conteúdo que eu quis trazer aqui para vocês terem uma percepção das despesas que têm básicas e o salário que temos cá. Não se esqueçam de subscrever ao canal, está aí em baixo um botãozinho vermelho, se vocês tiverem realmente gostado deste vídeo. E também deixem um like e partilhem com todo mundo, que imaginem com alguém que pensa vir para cá. Partilhem este vídeo para as pessoas terem uma percepção como funciona a França em questão de despesas. E da minha parte era só. Uma grande beijota, até ao próximo vídeo e tchau!